Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? E aí, vocês se lembram do vídeo de ontem? Nós falamos sobre a primeira Páscoa e vamos continuar aí nessa série. Hoje nós vamos falar sobre a última ceia. Isso mesmo. Então, vamos lá? Jesus estava se preparando para a Páscoa. E se você não sabe que Páscoa é essa, não tem problema. É só você assistir o primeiro vídeo que conta tudinho lá para você ficar por dentro, tá bom? Jesus se reuniu com os discípulos em uma casa. E quando eles estavam se preparando para comer, Jesus pegou o pão e disse: "Este é o meu corpo. Peguem e comam. Este é o meu corpo." Depois, ele pegou o cálice de vinho, deu graças e disse: "Esse é o meu sangue, que é dado por amor de muitos para perdão dos seus pecados." Então eles comeram, beberam, se alegraram, cantaram hinos de louvores a Deus. Depois disso, depois de ter comemorado a Páscoa, Jesus disse que um deles iria trair. Eita! Judas então se retirou, porque Jesus disse: "Aquele que precisa fazer, faça o que precisa agora." Então Judas foi saindo, disfarçando e foi embora. Depois, Jesus e seus discípulos se retiraram daquela casa e foram para um lugar chamado Getsêmani. Jesus disse: "Eu estou com o coração triste, eu preciso orar, eu preciso conversar com o meu Pai." Ele então chamou Pedro, Tiago e João e pediu para eles irem com ele. Jesus pediu para que eles orassem junto com ele, e então se afastou um pouco e começou a orar. Na sua oração, ele disse: "Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade." E quando ele voltou para falar com Pedro, Tiago e João, vocês acreditam que eles estavam dormindo? E Jesus disse assim para eles: "Vocês não conseguem ficar um pouco em oração?" E então ele voltou a orar. Ele orou bastante e estava muito triste, que até suou sangue. Depois de orar, ele chamou os 3 discípulos que estavam com ele e disse: "Vamos, chegou a hora." E quando eles estavam indo, eis que aparece Judas. E Judas tinha combinado com os soldados que quando ele chegasse perto de Jesus, ele daria um beijo em Jesus, para que os soldados pudessem reconhecer quem era Jesus. Então Judas foi lá, deu um beijo em Jesus, e então apareceram os soldados e prenderam Jesus e levaram ele. Nossa, crianças, que história triste, né? Nossa, Jesus foi preso, Judas traiu ele. Mas não precisa se preocupar. Fica tranquilo, que essa história ainda não acabou. Ainda tem muita coisa para acontecer. Mas para saber, você precisa ficar ligadinho aqui nos nossos vídeos, hein? Agora chegamos ao desafio dessa história. Chegamos à hora do quiz. Vamos ver se vocês prestaram atenção nessa história e conseguem responder essas perguntas? Vamos lá? Primeira pergunta: Jesus se reuniu com os discípulos para comemorar a Páscoa, o Natal, ou será que Jesus estava fazendo aniversário? Ou era Dia das Crianças? O que vocês acham que é, hein? Vamos ver a resposta correta? A
Páscoa. Jesus se reuniu com os discípulos para comemorar a Páscoa. Isso aí. Segunda pergunta. Jesus disse que o pão era... Ele falou que o pão era doce? Ou que o pão era salgado? Ou que o pão era de chocolate? Ou ele disse que o pão era o seu corpo? Vocês lembram? Vamos ver a resposta correta? Ah, Jesus disse que o pão era o seu corpo. E o vinho, crianças? O vinho era de uva? Era Fanta? Será que o vinho era refrigerante? Ou era o sangue de Jesus? O vinho era o sangue de Jesus. Isso mesmo. Vamos para a próxima. Quando Jesus estava orando, ele transpirou suor. Será que Jesus suou quando ele estava orando? Será que ele transpirou gordura? Lágrima ou foi sangue? Vocês lembram? Jesus transpirou sangue. Quem respondeu sangue acertou, hein? Crianças, vocês lembram onde Jesus foi orar? Foi no Calvário? Não, né? Foi no quarto dele? Jesus foi no quarto dele orar? Não, né? Foi na praia? Não, não dá, né? Jesus foi orar no Getsemane. Isso mesmo. Crianças, quem era o discípulo traidor? Era Pedro? Tiago? Thanos? Será que o discípulo traidor era o Thanos? Ou foi Judas? Quem era o discípulo traidor? Judas! Isso mesmo, Judas foi quem traiu Jesus. Qual foi o sinal de Judas para mostrar quem era Jesus? O que Judas fez para mostrar quem era Jesus? Ele deu um beijo em Jesus? Ele abraçou? Apertou a mão ou deu um grito? Um beijo, né? Judas deu um beijo em Jesus para que os soldados pudessem reconhecer ele. Então, crianças, essa foi a nossa história de hoje, a última ceia. E fique ligadinho aí, porque amanhã tem mais, tem a continuação dessa história, hein? Um beijo para vocês, tchau, tchau!